As primeiras cartadas de Alexandre Matos como diretor executivo do Vasco da Gama. Enfim, o Vasco tem um diretor competente, o Vasco tem um diretor renomado no futebol brasileiro. E ontem, sexta-feira, foi oficializado, foi confirmado as primeiras atitudes do diretor executivo sobre o comando do futebol do Vasco da Gama. E é claro, aqui neste Acorda Vascão de sábado, iremos trazer a vocês tudo o que aconteceu, pois, além da renovação contratual de Ramon Reu Dias, o Vasco já acertou verbalmente e resta apenas a assinatura da renovação contratual do zagueiro Maicon, um dos grandes destaques aí do Vasco nessa temporada de 2023, o jogador que chegou de fato como a quarta opção do Santos, esquecido, deixado de lado, dispensado, se destacou vestindo a camisa do Vasco da Gama e nesse momento, a pedido do próprio Ramon, renova o seu contrato por mais um ano. A gente vai falar sobre isso, falar também, é claro, sobre a renovação contratual do técnico argentino Ramon Dias, falar sobre a venda de Gabriel Peck, pois é um nome muito procurado no mercado do futebol brasileiro, falar sobre muitas outras informações, porque olha, vascaíno, é de fato um Acorda Vascão cheio de novidades. Até substituto para Gabriel Peck, o Vasco já começa a procurar e identificar no mercado do futebol brasileiro. Tudo isso, Vascão, vocês verão aqui neste Acorda Vascão. Mas é o seguinte, antes de começar aqui esse vídeo, é claro, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, pô, pelo amor de Deus, não vai dar esse mole, não vai perder tempo, você vai vir agora nessa palavrinha que está aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, apertar nela e fazer parte da nossa família. Nós, do canal do Gigante Vasco, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Olha só, grave os horários. 7 horas da manhã em ponto, isso é diário. Às 7 horas você pode vir aqui no canal que terá o Acorda Vascão em estreia a vocês. Fala Gigante na parte da tarde, por volta das 2, 3 horas. E o Boa Noite Gigante na parte da noite, por volta de 8, 8 e meia, às vezes até um pouquinho mais cedo, às 7. Então, para você não perder absolutamente nada se tratando de Vasco da Gama, confere aí os nossos vídeos, confere aí os nossos conteúdos, muitas informações do nosso Gigante da Colina importante, conteúdo exclusivo, apuração diretamente com empresários, tudo aqui no nosso canal. Então, é claro, se inscreva. Você que já curte o nosso conteúdo há algum tempinho e não é um inscrito, poxa, aqui embaixo se inscreve e é claro, também deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Falar logo de Vasco da Gama, porque olha, Vascão, temos coisas boas a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. Ontem, né, enfim, foi finalizada a semana de reuniões com a empresa norte-americana 777 Partners. O conglomerado da 777 Football Group se reuniu desde o último dia 11, terça-feira, até ontem, sexta-feira. Reuniões que aconteceram do dia 11 ao dia 15, da terça à sexta-feira. Reunião com todos os diretores executivos do grupo, né? 777, do 777 Football Group. E aqui eu faço questão de trazer a lista a vocês. É o Genoa, da Itália, que a 777 tem 100% dos direitos. O Vasco do Rio, onde a 777 tem 70% dos direitos da SAF do Vasco. Standard Liège da Bélgica. Red Star da França. Melbourne Victory da Austrália e Hertha Berlim da Alemanha, e ainda tem 2 clubes de basquete, o London Lions e o British Basketball League, 2 clubes aí do basquetebol. Então, nesse momento, né, um clube e uma liga, melhor dizendo. E aí, do dia 11 ao dia 15, de terça a ontem, sexta-feira, houve essa reunião em Berlim, na Alemanha, onde todos os diretores executivos desses clubes que acabamos de passar a vocês se reuniram. E aí, a gente está fazendo questão de falar isso em todos os vídeos, mas é para informar. Muitas pessoas chegam aqui pela primeira vez e aí a gente tem que sempre, querendo ou não, dar mais alguns detalhes ou acabar repetindo o que nós falamos nos outros conteúdos, mas é muito rápido. E qual é o grande problema, né? Nessa reunião que aconteceu de terça a sexta, o Vasco não levou um diretor executivo, até porque o Matos chegou na segunda, ou aliás, foi oficializado na segunda, chegou na terça para conhecer a estrutura do CT e apenas na quarta, que foi o primeiro dia dele, não tinha como ele viajar para a Alemanha. E aí,
foi para essa viagem o Johannes Sports, que é o diretor do grupo 777. Porém, mesmo diante disso, né, o Johannes foi representando o Vasco da Gama, o Alexandre Matos participou ativamente da reunião de terça a sexta-feira. Como? Através de uma videoconferência. Tanto ele quanto o Lúcio Barbosa, que hoje é o CEO da SAF do Vasco da Gama, se fizeram presentes de forma virtual a tudo que está acontecendo nesse momento e aconteceu nesses últimos dias para traçar o orçamento do ano que vem. O orçamento que o Vasco terá à disposição, os planos, né, que a 777 Football Group tem para o seu clube, que é o Vasco da Gama, tudo isso foi debatido e tudo isso o Alexandre Matos já está de acordo, já sabe o que irá acontecer e já tem em mãos. Então, a partir de hoje, sábado, depois dessa série de reuniões, torcedor, o que nós temos a trazer a vocês? Dia 16 de dezembro, a partir de hoje, o Vasco vai forte ao mercado. O Vasco já tem o conhecimento do que será feito. O Alexandre Matos já tem o planejamento em mãos, já tem o orçamento em mãos. Então, a partir de hoje, dia 16 de dezembro, o Vasco vai começar a ser muito mais agressivo no mercado, pois já entende o que será feito a partir do ano que vem. E ontem, inclusive, tivemos, né, trouxemos uma informação e ela foi confirmada sobre o Rodrigo Pelaip. Rodrigo Pelaip, filho de Paulo Pelaip, um diretor executivo muito renomado no futebol brasileiro, com passagem pelo próprio Vasco, Flamengo, campeão da Libertadores com o rival. O filho dele, que é o Rodrigo, que trabalhou no Atlético Paranaense junto ao Alexandre Matos, estará presente no Vasco da Gama nessa temporada de 2024 a pedido do próprio Alexandre. O Vasco, através de um comunicado oficial, deixou isso bem claro, ó, abre aspas. Rodrigo Dias Pelaip, de 31 anos, é o novo supervisor de futebol do Vasco da Gama e chega para compor o time de Alexandre Matos. O profissional é graduado em Business e Marketing na ESPM, certificado de gestão esportiva pela Comebol e pelo Valência na Espanha, em análise de desempenho e mercado pela CBF. Antes trabalha no Atlético Paranaense, o novo supervisor Cruz Maltino passou por Grêmio, Corinthians e Ferroviária. Então, agora o departamento de futebol é montado, tem um organograma, né, feito por Lúcio Barbosa, o CEO da SAF, abaixo do Lúcio, o Alexandre Matos, que é esse diretor executivo do futebol, abaixo do Alexandre Matos, Rodrigo Pelaip, que é o supervisor, e abaixo do Rodrigo Pelaip temos o Ramon Dias. Ainda pode ser que acima do Ramon e abaixo do Rodrigo possa entrar também um coordenador de futebol, um coordenador técnico, né? Como é chamado, um nome que esteja no dia a dia do futebol, mas também esteja no dia a dia do Alexandre Matos, um nome muito cotado para estar nesse cargo, né? Nessa vaga é o nome do do Ricardo Gomes. Nome, exatamente, campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, que já desempenhou essa função no próprio Vasco, estava desempenhando essa função no São Paulo. O Abel Braga, que desempenhou essa função no Vasco da Gama, não foi muito bem, saiu e ela está vaga nesse momento e pode ser preenchida sim por Ricardo Gomes. Ainda é uma incerteza, né, se terá ou não esse profissional, porém caso tenha, né, o Vasco mira sim trazer o Ricardo Gomes para preencher essa função entre o diretor executivo Alexandre Matos e a comissão técnica, né, que é comandada hoje por Ramon Reudis. Importante lembrar também, né, Ramon com contrato renovado, ainda não assinou, mas já está na troca das minutas, a troca dos papéis, para que ele assine uma renovação contratual até o final de 2025. Ramon tem contrato vigente com o Vasco até o final do ano que vem, mas foi um pedido do próprio Ramon Dias a renovação contratual até o final de 25 e até mesmo até o final de 27. O Vasco segurou um pouquinho, né, nessa ânsia de Ramon, ao invés de renovar até o final de 27, para renovar apenas até o final de 25. Ramon quer um projeto a longo prazo, a gente vem comentando isso com vocês, que muito provavelmente esse será o último trabalho de Ramon Dias e Emiliano Dias juntos. O Emiliano já acha que tem capacidade para ser um técnico de futebol profissional sozinho, sem o acompanhamento do pai. E exatamente por esse motivo os dois levam esse trabalho do Vasco muito a sério, né? Pois poderá ser um trabalho que fique marcado na história da família Dias. Essa família campeã de Libertadores, vice-campeã mundial ainda em 2003 com a camisa do Al-Hilal. Então há uma expectativa muito grande em Emiliano e em Ramon Dias para esse projeto a longo prazo no Vasco da Gama. Ainda não foi assinado, mas a expectativa é que já nesses próximos dias, no mais tardar na quarta, quinta-feira que vem, já venha sair do papel, Ramon Dias assine e o Vasco oficialize essa renovação até o final de 2025, com gatilhos para que a renovação possa ser estendida até 27. Outro nome que também renovou com o Vasco da Gama, o que demonstra, né, que de fato Alexandre Matos já deu aí essas primeiras cartadas como diretor executivo do Gigante da Colina e olha, com o pé na porta, foi o Maicon. Informação que tivemos aí na noite de ontem, né?
e trouxemos a vocês aqui nessa manhã de sábado, é que Vasco e Maicon entraram em acordo e nesse momento as duas partes encaminharam a renovação contratual do zagueiro por mais um ano. Maicon fica no Vasco até dezembro de 2024, ele que tinha um contrato apenas até o final agora desse ano de 2023 e o acerto já foi definido. Ontem houve uma conversa entre os representantes do atleta e a diretoria Cruz Maltina. Maicon nesse momento viaja, está em lua de mel após se casar logo após, né, aquela partida contra o Bragantino, na semana, inclusive, foi o momento em que o Maicon se casou. E como está em viagem em lua de mel, ele não participou dessa reunião com a diretoria Cruz Maltina, porém os seus representantes conversaram, definiram no desejo do próprio Maicon, né, a renovação contratual, e nesse momento está tudo encaminhado para que o God of Zaga fique aí no Gigante da Colina por mais um ano, até o final de 2024. Lembrando, né, Maicon, que chegou sem espaço no Santos, foi dispensado do Clube Paulista, veio para o Vasco. Ramon Dias ficou assustado negativamente com o desempenho do Maicon, um jogador que estava muito abaixo fisicamente. Isso fez o Maicon querer dar a volta por cima, deu a volta por cima, se destacou, ganhou a confiança do Ramon, ganhou a titularidade e a pedido do próprio Ramon que o Maicon vai renovar. Olha que loucura, olha como é a vida. O Maicon que vai renovar com o Vasco da Gama foi o mesmo Maicon que há poucos meses atrás foi dispensado do Santos e o mesmo Maicon que há poucos meses atrás o Ramon Dias ficou espantado negativamente com o seu desempenho pelo seu baixo nível físico, né? Então, a pedido do próprio Ramon, nesse momento que o Maicon renova o seu contrato. Surreal aí, essa volta por cima na carreira desse atleta de 35 anos de idade, multicampeão. E olha, vascaíno, para embalar já em outro assunto, né? A gente vem falando muito de Souza, de Fernando, uma trinca que pode marcar presença aí no Vasco da Gama de novo. Por que eu falo de novo? Pois o Souza, o Maicon e o Fernando jogaram juntos no Porto, lá de Portugal. E falo mais, Souza, Fernando e Maicon são três jogadores que têm uma amizade muito grande a amizade de Souza, Maicon e Fernando. O Maicon, inclusive, junto ao Fernando, atuaram juntos lá no Galatasaray da Turquia. O Souza vestia a camisa do Fenerbahçe, da própria Turquia, e o Souza e o Fernando vestiam a camisa do Galatasaray. Aliás, o Maicon vestia a camisa do Galatasaray com o Fernando, né? E o Souza vestia a camisa do Beşiktaş na época. Então, os três vestiram juntos, ao mesmo tempo, a camisa do Porto, e depois os três atuaram no mesmo período na Liga da Turquia, né? Vou falar que é turquesa porque não sei, na Liga Turca, melhor dizendo. Só que dois no mesmo time e o Souza em uma outra equipe. Há uma amizade forte e esses três poderão novamente vestirem a mesma camisa do Vasco nesse momento. Souza, a gente já vê treinando no CT diariamente, ele se recupera hoje dentro do CT Moacir Barbosa. E, é claro, o Fernando, a gente vem trazendo essas informações sobre as negociações que acontecem, a imprensa espanhola confirmando, né, que a partir de janeiro o Souza vestirá, aliás, o Fernando vestirá a camisa do Vasco da Gama. Já pensou essa trinca do Vasco de novo? Souza, Fernando e Maicon? Acho que dá certo. Idades avançadas, né? Mas olha, se tiver aí um zagueiro mais rápido atuando ao lado do Maicon, ou se tiver ali um meio campo mais rápido para atuar ao lado de Souza e Fernando, porque é uma dupla sim de volantes com idade avançada, a dupla Souza e Fernando, mas é uma das melhores do futebol brasileiro, com toda certeza. Se estiverem bem fisicamente, vai ser difícil barrar essa dupla Souza e Fernando. Dois jogadores de alta qualidade, que se estiver 100% fisicamente, vão dar trabalho a todos os clubes do Brasil. Gosta dessa notícia, torcedor? Da renovação do Maicon? Essa possibilidade de ver, né, Maicon, Souza e Fernando agora vestindo a camisa do Vasco, assim como eles foram multicampeões pelo Porto? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, falando ainda, né, sobre essas situações de mercado, o que temos a trazer aqui a vocês agora é sobre Gabriel Peck, um nome que vem sendo muito sondado pelo futebol brasileiro e futebol internacional. Se é um nome nessa janela de transferências que o Alexandre Matos terá que toda hora, ó, estão ligando para mim, ó, pegar o telefone, alô, fala, quem é? Turquia, Espanha, Itália, vai ser assim todo dia. Sabe para quê? Pela procura do Peck. Porque, torcedor vascaíno, se alguém nesse ano de 2023 do Vasco se destacou, desculpe te falar isso, foi Gabriel Peck. Se você perguntar aí, ó, para qualquer torcedor de outro clube, faça isso. Se você tem algum amigo que torça para um Flamengo, Fluminense, Botafogo, ou se você é de fora do Rio de Janeiro e torce para algum outro clube que se não Vasco, pergunta para ele. Aqui, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Que tava ali comentando com alguns amigos vascaínos,
qual é o jogador do Vasco que você mais gosta, que você acha o melhor jogador do Vasco? Ou ele vai responder Verratti pelos gols, ou ele vai responder Gabriel Peck. Isso é um fato. Isso é ponto comum nos torcedores rivais. O Peck foi o nome de mais destaque do Vasco nesse ano. E pode parecer pra gente que não, é claro, porque a gente vê muitas tomadas de decisões erradas, é um cria, já errou muito com a camisa do Vasco da Gama. O Peck está desde 2019 no profissional do Gigante da Colina, então a gente ainda guarda esse rancor. Mas se a gente pegar em números, olha a loucura. O Peck em 2023 pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco foi o primeiro em participações em gols, 12 participações em gols, o primeiro em assistências, 4 assistências, o primeiro em grandes chances criadas, 10. O primeiro em dribles certos, 57. O segundo em passes decisivos, 30. O segundo em chutes certos, 24. E o segundo em cruzamentos certos, 28. Porém, o mais impressionante para mim é o fato do Peck ter apenas 22 anos de idade. E aí a Europa, é claro, está de olho no jogador. Mas não apenas o futebol europeu, como o futebol brasileiro. Nesse momento, Atlético Mineiro e Palmeiras são dois clubes aqui do Brasil que se interessam pela contratação de Gabriel Peck. E o Vasco, sabendo disso, precificou o jogador no mercado. A gente vinha trazendo essas informações a vocês já nestes últimos dias, né, de que o Vasco não vai liberar Gabriel Peck barato. E ontem, o jornalista Joel Silva, do jornal O Lance, confirmou essa informação. A informação do Joel Silva é que o Vasco só vai aceitar liberar Gabriel Peck por valores a partir de 10 milhões de euros, ou seja, 53 milhões de reais pela cotação atual. Peck é um jogador que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Gabriel Peck é um jogador que hoje está valorizado e o Vasco não vai aceitar liberar Gabriel Peck por menos de 53 milhões de reais. Esse é o valor que Peck está precificado no mercado. Então, alô, diretoria do Atlético, alô, diretoria do Palmeiras, alô, diretoria de clubes que hoje estão fora do futebol brasileiro. Para arrancar o Peck do Vasco da Gama vai ser difícil, vai ter que desembolsar um alto valor para contratar o cria das categorias de base do Gigante da Colina, que tem 8 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro. E olha, Vascão, automaticamente, o Vasco, sabendo, né, dessa procura do Peck no mercado, já começa a identificar possíveis substitutos. Porque a chance de perder o Peck nessa janela é gigante, é muito grande, e a gente tem que se conformar com isso. Vai ser um atleta que, caso saia por transferência, fará muita falta, mas o Vasco já tem que se planejar. E a informação que tivemos ontem, através do jornalista Yuri Santana, redator do site Joga 10 News, integrante também do canal Puco, e comentarista, né, do Infobae, ou seja, um setorista do clube baiano, foi que algumas equipes nesse momento se interessam por um ativo do Bahia. Algumas equipes do Brasil, de fora, e dentre essas do Brasil, o Vasco da Gama. Um atacante, ponta, muito semelhante ao Gabriel Peck, um jogador que tem esse poder, essa capacidade de marcação, de defender, mas também de atacar muito bem o terço final. Canhoto, inclusive, igual ao Gabriel Peck, um extremo. E esse atleta é o Ademir. O Ademir, que se destacou muito vestindo a camisa do América Mineiro lá no ano de 2020. Primeira grande temporada do Ademir, com 50 jogos, 14 gols e 3 assistências. Melhor temporada dele foi logo no ano seguinte, 2021, com 44 partidas, 15 gols e 5 assistências com a camisa do América. E logo após essas boas temporadas, ele foi contratado pelo Atlético Mineiro. Vestiu bem a camisa do Atlético Mineiro no ano passado, foram 61 jogos, 8 gols e 1 assistência, mas nesse ano o Bahia investiu pesado e comprou o Ademir do clube de Minas Gerais. O Bahia, à época, pagou 13 milhões de reais pelo Ademir junto ao Atlético Mineiro. E nesse momento é um ativo do clube baiano, tem contrato com o Bahia até o final de 2025, mas a informação que nós temos é que pelo fato de Gabriel Peck nesse momento estar recebendo diversas sondagens de clubes do futebol brasileiro e europeu, o Vasco já definiu o Ademir como um possível substituto para o jogador. A grande diferença, Peck tem 22, Ademir tem 29, porém o Peck, caso venha a ser vendido, será vendido por mais 50 milhões de reais. O Ademir, o Vasco deve gastar pouco menos aí de 15, 14. Ou seja, o Vasco terá um jogador muito semelhante no final, na minha opinião, a Gabriel Peck, porque é esse jogador de terço final, acredito que até com melhores tomadas de decisão do que o Peck tem o Ademir, mas jogador que não é tão ativo, né? Ou seja, não poderá se valorizar tanto quanto o Peck, exatamente pela idade avançada. Mas o Vasco procura, analisa o mercado, é claro, o Ademir é apenas uma dessas oportunidades que o Vasco vê como possível substituto, mas o Gigante da Colina, junto com a sua diretoria, já vem se preparando para uma possível perda.
Você acha boa essa troca? Sinceramente, deixa a sua opinião nos comentários. Saindo o Peck por 50 milhões de reais em uma venda, contratando o Ademir por um valor semelhante ao que o Bahia pagou no passado, 15, 16 milhões, você acha ok? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu acho, e agora para finalizar o vídeo, que o Vasco deveria investir num cria aí, ó, que tá querendo voltar pro Brasil, hein? Que é o Thales Magno. O Thales Magno é um jogador que hoje veste a camisa do New York City, do futebol inglês, um jogador de extrema qualidade, um ponta, um atleta que se destaca hoje muito, né, na Liga Norte-Americana, e um atleta que nesse momento, vascaíno, está sendo alvo do Atlético Mineiro. O New York City tem um contrato longo com o Thales Magno, mas o desejo do Thales hoje é de retornar ao Brasil ou de vestir a camisa de um grande clube da Europa. 21 anos de idade apenas, tem contrato com o New York, com o futebol norte-americano até 12 de dezembro, né, melhor dizendo, de 2026. Mas quem sabe, dependendo da investida, o valor de mercado hoje do Thales está aí em torno de 50 milhões de reais. Se vender o Peck por 50, amigo, corre atrás aí do Thales Magno e recompra ele do New York. Até porque o Thales, para vocês terem noção, é mais novo do que o próprio Gabriel Peck. O Peck tem 22 e o Thales tem 21. Se o Atlético tá de olho no Thales Magno, alô Alexandre Matos, alô Departamento de Futebol do Vasco da Gama, passa à frente do Atlético e traz esse cria de novo. Ter o Thales Magno no Vasco da Gama seria excepcional. O Atlético está sim interessado nesse ativo, mas, poxa, o Vascão aí entrando na frente seria demais. Mas é bom trazer, bom falar, né? Não há nada entre Vasco e Thales Magno. O interesse é do Atlético Mineiro, não é do Vasco da Gama. Mas por que não sonhar, né? A gente fecha o vídeo dessa maneira. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sabadão. E voltaremos, é claro, na parte da tarde com mais informações aí do nosso Gigante da Colina. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.